Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou gravando este vídeo com o objetivo de fazer a correção do PET, Plano de Estudo Dourado ou apostila, referente à primeira semana do 7º ano em língua inglesa. Nessa primeira semana nós temos um foco em cognate words, que são palavras cognatas, usadas aí na estratégia de leitura, que é uma estratégia importante, principalmente para quem não tem um conhecimento muito grande do vocabulário da língua inglesa. As palavras cognatas são palavras que têm a grafia parecida com o português e que têm o mesmo sentido. Então, essas palavras ajudam demais na compreensão de textos. No caso da semana 1, nós estamos aqui focados na compreensão de texto oral de cunho descritivo ou narrativo. Só lembrando que existem false cognate, que são os falsos cognatos, palavras que parecem com o português, mas que não têm o mesmo sentido. No caso aqui desta atividade, nós estamos focando nas cognatas, aquelas que têm grafia parecida e que têm o mesmo sentido. No texto apresentado as palavras cognatas em negrito. Eu não sei se no material de vocês está claro, se dá para perceber bem. São palavras que estão mais escuras, né, no texto. Eu coloquei aqui destacado em amarelo para facilitar aqui a visualização no vídeo. Além dessas palavras, de algumas palavras cognatas que estão destacadas para ajudar na compreensão do texto, abaixo do texto veio também um pequeno vocabulary. Nós temos algumas palavras aqui importantes para a compreensão do texto. Nós temos development, desenvolvimento, to deal with, lidar com, such as, tais como, challenges, desafios, increase, aumento, people, pessoas, to enable, propiciar. Então, nós temos aí um pequeno vocabulário e as palavras cognatas para ajudar na compreensão do texto. Nós temos a questão número 1, que pede: leia o texto a seguir, que foi retirado do site da Unesco. Nós não vamos, eu não vou fazer a leitura do texto todo agora, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Aí a gente vai para as questões e voltando aí ao texto para retirar as informações. Aqui no título, no tema do texto, nós temos Sustainable Cities and Communities, que são comunidades e cidades sustentáveis. Então, nós vamos para a número 2. A número 1 é para fazer a leitura do texto, eu espero que vocês tenham feito. E nós vamos para a número 2 para descobrir o que está pedindo. Na questão número 2, nós temos no enunciado, marque com um X as ideias presentes no primeiro parágrafo. Duas observações importantes. Marque com um X as ideias. Então, isso quer dizer que nós temos aqui a possibilidade de marcar mais de uma alternativa. E presentes no primeiro parágrafo. É bom ficar atento, porque pode ser que vocês tenham começado lá e já fizeram a leitura do texto, e quando chegaram aqui na questão número 2, já foi lendo aqui as alternativas e falar: isso tem no texto, isso também tem no texto, e foi marcando. E aqui não está pedindo as ideias presentes no texto, está pedindo as ideias presentes apenas no primeiro parágrafo. Então, para isso, nós vamos voltar lá ao primeiro parágrafo do texto para poder identificar estas ideias. Se fala sobre todas as ideias presentes no primeiro parágrafo, então a gente tem de compreender o parágrafo todo. No primeiro parágrafo, nós temos: Cities are hubs for ideas, commerce, culture, science, productivity, social development. Olha aí as palavras cognatas.
and much more. Está dizendo que as cidades são centros para ideias, comércio, cultura, ciência, produtividade, desenvolvimento social e muito mais. Só de ver esta primeira parte aqui, nós já podemos ir às alternativas da número 2 para ver se tem alguma coisa. Nós temos primeira alternativa: é importante o planejamento urbano. Segunda, uma crescente poluição de ar está presente nas grandes cidades. Terceiro, é preciso haver um futuro no qual as cidades deem oportunidades a todos. E quarto, as cidades são centros de cultura, ciência e comércio. Então, a gente já viu naquela primeira parte do parágrafo lá que as cidades são centros de cultura, ciência e comércio. Então, a gente já pode aqui marcar a última alternativa. Então, vamos marcar aqui a última alternativa. Voltamos ao texto para dar continuidade à compreensão do primeiro parágrafo. Diz o seguinte: at their best, no seu melhor, cities have enabled people to advance socially and economically. Está dizendo que, no seu melhor, as cidades têm propiciado às pessoas o avanço social e econômico, propiciado às pessoas avançarem socialmente e economicamente. With the number of people living within cities projected to rise to 5 billion people by 2030. Então, com o número de pessoas vivendo nas cidades projetadas para um aumento, um crescimento de 5 bilhões de pessoas até 2030. It's important that efficient urban planning and management practices are in place to deal with the challenges brought by urbanization. Então, está dizendo que é importante que práticas eficientes de gestão e planejamento urbano no local para lidar com os desafios trazidos pela urbanização. Então, vamos ver lá na questão número 2 se tem mais alguma ideia desse parágrafo. Então, nós temos: é importante o planejamento urbano. Acabamos de falar sobre isso nas últimas linhas, fala da importância da gestão e do planejamento urbano. Nós temos uma crescente poluição de ar. Nesse primeiro parágrafo não fala sobre poluição de ar. E o terceiro, é preciso haver um futuro no qual as cidades dêem oportunidades a todos. Até tem a ideia no texto, mas não está no primeiro parágrafo. Então, a questão número 2 ficam marcadas aí primeira e última alternativas. Na questão número 3 está dizendo: observe o seguinte infográfico. Os infográficos são fontes preciosas de informação para as pessoas, pois misturam linguagem verbal e não verbal, dados estatísticos, ilustrações, tudo em função de explicar uma ideia ou situação. Então, responda de acordo com o infográfico. Nós vamos direto para as questões para a gente buscar as informações importantes no infográfico. Nós temos aqui no tema do infográfico: make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable. Então, faça cidades e assentamentos humanos, moradias humanas, inclusivas, seguras, resistentes e sustentáveis. Nós temos aqui abaixo a meta 11 das 17 trata, que a gente está vendo um texto sobre a meta 11. Como já foi visto no texto, das cidades e o seu desenvolvimento sustentável. De acordo com as informações que obteve na leitura do texto, responda. Letra A. Muitas pessoas no mundo inteiro têm acesso à coleta do lixo. Primeiro, essa questão aqui dá para a gente fazer uma inferência pelo conhecimento prévio, né? Pelo conhecimento que a gente tem, a gente já sabe que muitas pessoas
no mundo inteiro tem acesso à coleta do lixo. Então a gente já pode afirmar isso aqui. Colocar assim. Bom, agora a gente precisa complementar essa informação de acordo com o texto. O que o texto fala sobre isso? Fala o seguinte. Não sei se a imagem suas aí, o material de vocês está tão claro, mas observando o texto, a gente vê que essa imagem aqui está relacionada ao lixo, para facilitar aí a localização da informação. Então está dizendo abaixo, 2 billion people do not have access to waste collection services. Está falando que 2 bilhões de pessoas não têm acesso ao serviço de coleta de lixo. Então, apesar da gente saber que muitas pessoas têm acesso à coleta de lixo, como a gente afirmou aqui na letra A gente pode complementar. Mas 2 bilhões de pessoas ainda não tem. Professora, precisa ser escrito dessa forma? Não, isso aqui é só uma opção. Vocês precisam fazer da maneira de vocês e desde que tenha o mesmo sentido, né? Se tiver o mesmo sentido, as palavras que você usa não vão fazer diferença aqui. Vamos para a letra B. Em cada 10 pessoas, quantas respiram o ar poluído? Então, nós vamos voltar ao infográfico para localizar onde fala sobre número, aqui 10 pessoas, sobre poluição do ar. Vamos tentar encontrar esta informação. Então, você tem que focar aí nas palavras importantes para encontrar as informações no texto. Nós temos aqui já um 10 de todo o tamanho, nós temos polluted, que faz uma referência aqui à poluição. Então, vamos entender o que está dizendo. 9 out of 10 urban residents breathe polluted air. Está dizendo que 9 em cada 10 moradores residentes urbanos nas cidades respiram ar poluído. Então, a perguntinha aqui é simples. Em cada 10 pessoas, quantas respiram ar poluído? Então, apenas o número 9 aqui na resposta. Letra C. Nós temos: e quanto aos moradores das favelas, o que o infográfico nos mostra? Vamos tentar identificar aqui essa informação no infográfico. Não sei também se a imagem suas dá para perceber, mas olhando aqui para o infográfico, essa parte nos lembra que os barracos, né? Barracos em favelas, construções. E acima está dizendo: 1 out of 4 urban residents live in slum-like conditions. Está falando que 1 em cada 4 moradores residentes urbanos vive em condição de favela. Então, o que o texto, o infográfico, fala aqui sobre os moradores de favela? A gente pode falar que em cada 4, né? Só um minuto. Que em cada 4, vírgula, em cada 4 moradores, né? Vamos colocar moradores. Reside em favela. Com condições ou estruturas precárias. Com condições ou estruturas
estruturas precárias. Pronto. Então, as questões que não pedem uma informação específica, como é o caso da letra B, vocês podem usar as palavras de vocês, desde que tenha o mesmo sentido. Então, finalizamos aqui a correção das atividades referentes à semana 1 e em um próximo vídeo a gente dá a continuidade à correção aí da semana 2. É isso.